Hoje, então, nós estamos, então, dando continuidade, né, aos encontros do Interescolas. O título hoje vai ser O Dispositivo do Passe, e a gente convidou o José Nazar para falar sobre isso. E aí, para quem não conhece, vou apresentar. O José Nazar é psicanalista. Tem gente fora hoje, né? Não precisa? Não. Então tá. Morreu mais um, hein? Pommier, Gerard Pommier. Gente, tem que dizer quem ele é, sim, como não? Não é? Gente, Tem gente, a maioria da escola, mas tem gente de fora. Então, vou apresentar. José Nazar, psicanalista, mestre em psiquiatria pelo UFRJ, editor-chefe da Companhia de Freud, membro fundador das escolas de psicanálise do Rio, de Vitória e de Brasília. E membro da... membro da Associação Lacaniana. Que loucura. Então, Nazar, a palavra toda sua. Morreu Gerard Pommier. Foi, ele estava muito doente. Diz a Marie Christine que era um câncer no cérebro, um tumor cerebral. Eu recebo os e-mails da escola dele, né? Da Fundação Europeia, e ele mandou uns e-mails assim, já todo atrapalhado, bem atrapalhado. Naquele evento de convergência, ele tomou a palavra no quintal de uma casa e ele estava atrapalhado com alguma coisa cerebral. Eu pensava que tivesse sido algum acidente vascular, alguma coisa. Não. Que coisa. Não. Mas ficaram as obras, né? Acho que isso que interessa. E a gente se aproveita tumor bem. Cerebral, como o Lacan também teve. Só que o Lacan, o tumor de origem era nos intestinos. Do Pommier, eu gosto daquele uso erótico da cólera. Volte e meia eu estou lendo. Muito bom. Vocês conhecem? Sim. Qual, Nadir? O uso erótico, o bom uso erótico da cólera. O amor ao avesso. Aliás, ele cita a Teresa nesse livro. Tem. Ele cita a Teresa. A Exceção Feminina é um texto muito bom. Também, e outros. Mais um que se vai. Vamos abrir, então? Vamos. Bom, esse espaço é um espaço de interlocução, de discussão, de uma questão interescolas, com perspectivas de ir trabalhando, aprimorando, e não vai se chegar a nenhuma conclusão, que o próprio Lacan, em 75 ou 78, ele vai dizer que a experiência do passe é uma experiência em curso, né? É textual, é uma experiência em curso. Como tem uma aproximação com a questão da formação do psicanalista, que a gente repete sempre, e no curso de introdução de Vitória, agora a Vera fez questão de repetir novamente, é bom repetir, que a formação do psicanalista é uma formação permanente, né? Racial, Jean-Jacques Racial, ele chega no texto sobre passe, ele vai falar que a psicanálise não pode ser concebida como um produto acabado. Isso é dentro da lógica da invenção freudiana. Bom, nós vamos debater hoje a questão do dispositivo do passe. A questão do passe surge
como questão no Estatuto da Formação do Psicanalista, na proposição de 9 de outubro de 1967, sobre o psicanalista da escola. Vejam que esse texto ele vem dar algum segmento àquilo que não estava colocado no ato de fundação, em 1964, que era a questão das nominações, do reconhecimento e da qualificação. Então, está colocado no livro Um Psicanalista com Lacan, Um Homem que Anda na Chuva, que a questão da proposição, a enunciação da proposição, ela é resposta a uma reunião do diretório da Escola Freudiana de Paris, que se realizava na residência de Lacan. E a primeira reunião, quando eles retornam de umas férias, ela se inicia com uma crítica muito contundente da Pierre Polonier em relação a Lacan, que não estava dando a devida importância à questão das nominações. Mesmo porque vários analistas, inúmeros analistas, que seguiram Lacan, saíram da IPA, didatas, membros efetivos, membros associados, eles saem com uma nominação. Não é? E quando vão quando seguem com Lacan, dando um respaldo à fundação do fenômeno Jacques Lacan, eles carregam essas nominações e Lacan repete algumas coisas, mantendo mais ou menos algumas nominações, mas então ele sofre nessa reunião críticas severas da Pierre Polonier, que ele não estava dando a devida importância às nominações. E ele diz, certamente com aquele jeito dele, jeito de Lacan, ele diz: mas eu tenho pedido a vocês, membros do diretório, que me tragam contribuições e que a gente possa aprimorar isso nas reuniões da escola freudiana. E ninguém levava nada, ninguém apresentava nenhuma proposta. Na semana seguinte, Lacan apresenta a proposição do Pássio, a proposição de 9 de outubro sobre psicanálise da escola. E mais um problema. É uma questão não esperada, é uma questão nova, inovadora, e que inaugura, dá um passo a mais no ato de fundação, no que diz respeito ao movimento contra aquilo que alguns autores chamam de uma instituição espontânea. Essas instituições espontâneas que se consagraram no movimento, no entorno de Freud. Freud diz: eu continuo criando e vocês vão, não é, meio que brincar, trabalhar, não é, fundamentar um grupo analítico, uma instituição, no sentido de preservar a psicanálise. Então, as instituições espontâneas, eu peguei isso do livro As Formações do Psicanalista, da Anita Hardy, as formações são essas que respondem ao movimento tão conhecido da psicologia das massas.
e que Lacan vai criar alguns elementos de dispositivo de escola e dizer até mesmo que seria um refúgio e até mesmo uma base de operação contra aquilo que já se nominava como mal-estar na civilização. Então, os dispositivos de escola, a proposição do 9 de outubro, a proposição do passe, que ela não é votada de saída, ela precisa ser trabalhada e com alguns outros elementos apresentados à escola freudiana para conseguir votos suficientes no sentido de aprovar a proposição. E houve, então, problemas sérios, porque a proposição ela surge em 9 de outubro de 1967 e há o discurso belíssimo da Escola Freudiana de Paris, que está nos outros escritos, que tem uma das melhores conceitualizações, definições de desejo do psicanalista. É uma coisa belíssima. Esse texto é muito rico. A gente estava trabalhando ele no grupo de trabalho sobre o passador. Então, logo em seguida, 1967, essa proposição do passe, ela veja como uma coisa é complexa no que diz respeito a grupos analíticos que não se deixam fundamentar por um regramento. Porque quando se colocam regras sólidas, fica como esses mecanismos que alguns de todos nós, alguns que apresentam traços obsessivos de um ordenamento do super-eu, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, alguma coisa tal como na cronometria das sessões analíticas preconizadas inicialmente no movimento psicanalítico, e alguns ainda privilegiam da cronologia, onde tem algo exterior à situação analítica, algo que não diz respeito ao desejo, e a ética da psicanálise se fundamenta. Lacan faz um seminário sobre a ética da psicanálise, sobre a questão do desejo. Então, o relógio que marca o tempo da sessão é um elemento importantíssimo para quem trabalha dentro da cronologia, porque ele é algo exterior que dá as coordenadas de quando começa uma sessão e quando termina uma sessão. Para quem quiser avançar sobre isso, há um texto belíssimo da Marie-Madeleine Chatel, no dizer teria que ver o número, mas é fácil conseguir, que chama a prática, uma prática da particularidade, uma coisa assim, que ela vai trabalhar num congresso nos Estados Unidos a questão do tempo do inconsciente e o tempo da cronologia. E no final do texto é muito interessante que ela vai trabalhar a lógica de como se fundamenta a lógica do sintoma, a partir de um exemplo de Freud. Então, Lacan formaliza, fundamenta a estruturação da formação do psicanalista a partir da proposição. Isso causa estranhamento, não é? Quebra um pouco os ditames das regulamentações, porque esses analistas eles vinham, alguns de análise com Lacan, mas ninguém se vê livre desses elementos de regramentos
por exemplo, que se submetiam a essa formação na Associação Internacional. E isso avança de 67 e começam as discussões, e Lacan produzindo, não é, coisas belíssimas, e começam, então, a surgir dissensões e cisões no interior da própria escola freudiana de Paris. Então, de 67, essa experiência, olha que coisa interessante, ela somente é colocada em funcionamento, em ato, em 1971, 4 anos depois. Quer dizer, o que teria se passado nesses 4 anos de debates, discussões, e quando há a saída de psicanalistas importantes, discípulos de Lacan, analisandos de Lacan, que saem e formam o quarto grupo, que foi um movimento interessante. As cisões, as dissensões, elas, quando bem trabalhadas, são interessantes, porque isso permitiu, com a formação do quarto grupo, que saem analistas brilhantes. Com a formação do quarto grupo, os analistas que frequentam, por exemplo, uma escola freudiana de Paris, isso é interessante, se sentem certamente mais livres no trabalho no interior dos grupos analíticos, na medida em que eles veem essa possibilidade. Por que não? Por que não? Então, são 4 anos que Lacan produz, que Lacan faz as reuniões internas, e em 71 isso é colocado. Mas o nascimento, a ideia da proposição, penso eu, tem uma frase nesse livro, O Homem que Anda na Chuva, de Jean Clavel, que diz que nessa reunião o que se teria inferido, em termos de uma lógica, é que já que a questão de Lacan, ele preconizava a formação do psicanalista dentro da temporalidade, não é? e do dizer de Freud, não é? A partir da lógica do só depois, da lógica do significante. Uma das propriedades magistrais, incontestáveis, de um significante é que não há possibilidade de uma antecipação. Ele é da ordem do só depois. Inconsciente, da ordem do só depois. Então, Lacan não seguia isso que era estabelecido pela Associação Internacional, que, de saída, eles sabiam o que era um psicanalista e que uma formação estabelecida a partir de uma verticalidade, onde os mais velhos é que poderiam dizer quem poderia ou não ser psicanalista, a partir de algumas normas, regras dadas antecipadamente, uma garantia dada antecipada. Sabia-se o que era necessário para alguém se tornar psicanalista. Bastava se submeter, né, e não criar grandes problemas no interior das instituições, como a nominação do AME. Numa dessas reuniões, Lacan vai dizer, desde que vamos nomear aqueles que não enchem muito o saco, né, não criam grandes problemas para uma instituição. A ideia ela surge quando Lacan diz: se não sabemos de antemão o que é um psicanalista, isso se torna a verdadeira questão para Lacan. O que é um psicanalista? Não é? Se não sabemos o que é um psicanalista, vamos perguntar para aquele que deseja se tornar psicanalista.
Olha aí o nascimento da questão do passe. A questão do passe, no sentido de que esse que está trilhando um caminho para se tornar um futuro psicanalista, que ele próprio possa dizer alguma coisa que diz respeito a essa torção, a esses reviramentos, a esse percurso tão traumático quanto capaz de ensinar algo novo, não é? Algo que não está nos livros, nos seminários, em lugar algum. É algo que vai surgir como eminentemente novo. Então, o que é um psicanalista era a pergunta de Lacan. Em 71 é colocado um dispositivo que é interessante que nós, quando realizamos entrevistas com Felipe Julián sobre a questão do passe, ele inicia a entrevista com a seguinte questão. Ele diz: se vocês pretendem instalar a questão do passe num grupo analítico, no grupo de vocês têm que partir do princípio que o psicanalista didata, esse que conduz uma análise até o seu final, quando ela se torna didática, esse psicanalista não pode saber. Ele está numa condição de que não pode saber essa transformação em termos de trabalho de subjetividade de alguém que se submete a esse percurso analítico. Lacan vai às últimas consequências de enfatizar a importância da análise pessoal. Então, esse que está ali trabalhando e se tornando psicanalista, esse analista, esse didata, ele não tem como saber o nascimento do desejo do psicanalista nesse percurso. Ele não tem como saber. Ele é pego de surpresa e isso é da ordem do só depois. Então, ele é aquele que não pode saber. E se nós visualizarmos, trabalharmos a questão do discurso do analista, discurso esse que Lacan vai formalizar como uma forma de se trabalhar no interior de uma escola a questão do liame social entre os analistas, mas sempre a partir do discurso analítico. Isso que é interessante. Esse discurso do analista, se nós visualizarmos, a posição de agente é a posição de objeto causa de desejo. E aquele que pode pensar, não é? Aquele que fala, é na posição do outro, é o psicanalizando. Então, é o avessamento da fórmula da fantasia. E depois a gente pode discutir quais as questões que surgem, que poderiam surgir num trabalho de dispositivo, em termos de questões que surgem do assim chamado passado. Então, Lacan vai fundamentar um dispositivo de trabalho, sempre o significante trabalho, que ele havia preconizado em relação aos cartéis, e aí é uma questão interessante, um grupo analítico que leva a sério a questão do trabalho do passe, ele tem como uma anterioridade lógica o trabalho de cartel. É uma questão que se coloca e é uma questão que alguns afirmam que sim, que há uma inter-relação. Há uma relação, não no sentido de um degrau, de um movimento aí
cronológico, mas o trabalho de cartel é fundamental. E o significante trabalho, não é? Existe trabalho de transferência no interior, esse de uma psicanálise, e a transferência de trabalho. Vejo que o significante trabalho ele perpassa, ele está presente o tempo todo. Então, Lacan vai criar esse dispositivo, que é uma resposta que uma escola de psicanálise, no sentido de esses que seguem o ensinamento do Lacan, irá sustentar, a partir de alguns lugares. Ele pega o grafo do desejo, então há a configuração do quadrípodo ali, e ele coloca, então, o dispositivo como, inicialmente, há o pedido. Alguém pede, mas esse pedido é uma resposta a uma demanda da escola. O passe é uma demanda da escola. É como se a gente talvez pudesse pensar o passe como aquela transfusão permanente, também os cartéis, os trabalhos de cartel, a prática de cartel, essa transfusão permanente no sentido de renovação sanguínea do interior de um organismo, desse organismo chamado escola, e que ele vai contra essa instituição espontânea da psicologia das massas e vai introduzir a efetividade, isso que depois ele vai chamar de desejo do psicanalista, como esse desejo que é responsável pela renovação da doutrina e da clínica também. O desejo do psicanalista é responsável de sustentação de uma clínica e dos pilares de uma instituição e do dispositivo do passe. Então, há um pedido, mas esse pedido é uma resposta a uma demanda da escola, em função dessa pergunta do Lacan. Há um texto muito bonito do Jacques Alain Miller sobre a questão de escola, e que ele vai dizer, ele faz uma aproximação dessa Lacan perguntando o que é um analista, muito próximo a Diógenes, quando buscava com uma lanterna, que era um homem verdadeiro. Como é que era a pergunta? Alguém sabe? A pergunta de Diógenes. Bom, então Lacan mantinha viva essa pergunta, e a escola se dispõe a trabalhar, criar as condições. Lacan lança, não é, a afirmação, chamam do aforismo: o psicanalista só se autoriza por si mesmo, colocando na terceira pessoa, e depois vai acrescentar, e por alguns outros. Vários autores batem muito nessa tecla. Quando ele diz, ele acrescenta em 74, e por alguns outros, quando vai trabalhar o ser sexuado só se autoriza por si mesmo, esses autores vão enfatizar que e por alguns outros, e não por alguns. Esses outros são fundamentais. E por alguns outros, e não e por alguns. E o psicanalista só se autoriza por si mesmo, quando ele vai dizer da psicanálise em intenção, está na terceira pessoa. Não diz respeito, eu me autorizo, nós nos autorizamos. O psicanalista, porque já há analista, só se autoriza, ou seja, a autorização da ordem só depois. Então, ele dá as coordenadas do dispositivo, que tem como ponto de partida o pedido do passe, alguém que
julga ter terminado o seu percurso e quer verificar, tem todo o direito de querer verificar se foi uma farsa ou não, se foi verdade. E vai se dirigir a uma secretaria do passe, que tem lá as suas funções, a gente pode discutir, cada instituição, cada grupo analítico pode trabalhar de uma certa maneira, mas que as pesquisas que eu andei realizando são 3 pessoas. Isso permite um trabalho incessante desse grupo, desses 3, e que vão verificar melhor o pedido. E com algumas preocupações, se é uma reprodução imaginária, se é uma loucura, se é um pedido que tem uma justeza, tal como uma interpretação analítica é. Inclusive, há um texto do Pommier sobre interpretação, ele vai trabalhar a questão da justeza. Muito interessante. Então, ao pedido se dirige à secretaria, a secretaria coloca em andamento o cartel do passo. Então, há esse que pede, que Lacan vai dar o nome de passante, ele vai trabalhar a questão do passe como passagem de uma fronteira a outra, uma metáfora marítima, né? Passa de um lado para o outro, e vai enfatizar a questão do tempo, como o passe, não é? Como um tempo do inconsciente, mas de trabalho contundente, de inovação, que é um trabalho de inovação. A renovação doutrinal, Lacan vai colocar no âmbito da psicanálise de extensão, quando ele coloca que essa extensão da psicanálise em intenção comparece no real simbólico imaginário. Quando ele vai trabalhar a renovação no simbólico, a renovação da doutrina, essa questão inovadora de um ensinamento autêntico. O passante é aquele que vai introduzir nessa passagem um ensinamento autêntico e um cartel, um júri, é aquele que, tal como um analista que instala o artifício estrutural, o sujeito suposto saber, é aquele que se deixa ensinar, que se coloca numa posição de ser ensinado de algo que não se sabia, de algo que não está nos livros, e que isso vai fundamentar e renovar essa posição do passador, porque o passador, no que diz respeito à psicanálise, é que vai dar vida aos textos de Freud e aos seminários de Lacan, e de Melanie Klein, de Bill e de outros autores. Quer dizer, é a figura do passador, não o passador somente esse que está ali no dispositivo. O psicanalista é passador da psicanálise. Todo psicanalista, espera-se dele um trabalho de passador da psicanálise. Então, esse que vai dar o depoimento é oferecida a ele a possibilidade de um sorteio de 2 desconhecidos, 2 passadores, e ele vai escolher e vai telefonar, vai buscar esses passadores, dizer que foram escolhidos e vai marcar os seus encontros separadamente. Não é? 2 passadores
separadamente. Qual o tempo desse testemunho? Isso é chamado também de testemunho. O passante vai se encontrar com passadores separadamente e vai contar uma história diferente daquela que ele contou na sua análise, ou os efeitos, uma resposta analítica disso que se passou no dispositivo analítico. De tantos anos, tantos isso, da escolha do seu analista, por que escolheu esse e não outro, e por aí vai. Então, ele vai ter esses encontros. Quanto tempo isso dura? Qual o tempo? E que tempo? Não é? Há relatos, nós chegamos a iniciar um trabalho, uma época de resgatar testemunhos desses que teriam passado pelo dispositivo da Escola Freudiana de Paris. E muitos deles deram 6 meses, 9 meses, 10 meses de testemunhos, semanalmente, com um, com outro, e por aí vai. E os grupos analíticos, as escolas, elas têm trabalhado diferente, cada um à sua maneira. E isso não deve ser questionado. Há que haver um respeito a cada grupo analítico trabalhar esse tempo à sua maneira. Eu me lembro de estar num voo e encontrei um colega que trabalha muito essa questão na Argentina, e conversamos muito sobre entrevistas de Alain de Gevaid, de Julian e Laperrot, alguns outros, e ele disse, mas tanto tempo assim, isso é uma outra psicanálise. Eu dei o meu depoimento em 3 sessões. Em 3 sessões. Então, parece que um trabalho cada vez mais qualificado de se reduzir esse tempo. Outros grupos preconizam a necessidade de se trabalhar mais livremente, um tempo maior, até os limites de uma despersonalização. E uma despersonalização não é um fenômeno qualquer. Aqueles que trilham o caminho da psiquiatria conhecem bem isso. O que eu julgo importante é que, por parte dos passadores, não possa haver a incorporação de um superior institucional, de um superior da escola. Porque se eles carregam de uma forma concomitante, um e outro, o término, a partir, por exemplo, de 3 encontros, 2 encontros, isso pode criar problemas, prejuízos para o bom andamento do testemunho. É um testemunho que o sujeito passante, que ele está, dito por Lacan, entre dois, ele não é nem analisante e nem psicanalista, ele está no entre, nessa passagem. Então, ele vai dar esse testemunho e ali poderá ser um lugar apropriado, fértil, para ele trabalhar com maior clareza as suas destituições subjetivas. Quando Lacan diz assim, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, e que ele vai dizer na proposição, há um real em jogo na formação do psicanalista. Então, essa passagem de psicanalizando a psicanalista, os grupos analíticos, eles devem oferecer lugar de trabalho sobre esse real, essa passagem, esse ponto, não é?
de passagem de psicanalista, de psicanalizando a psicanalista. Olha o ato falho, de psicanalizando a psicanalista. Então, o passante ele é um entre dois. Eu estou pegando essa citação do Lacan, porque Lacan tinha, com os seus discípulos, analisando os especiais, sei lá o quê, muitos... Patrick Vallard, ele tinha muitos encontros fora dos seminários e coisas que ainda serão publicadas. Coisas que ainda serão publicadas. Então, o passante, esse que não é uma coisa nem outra, ele vai poder trabalhar as suas destituições e trabalhar com uma maior clareza o descer do seu analista. Porque são dois pontos que não há como ser ensinados. O problema fundamental da questão do passe é que tanto a destituição subjetiva como o descer do analista, isso não é ensinado, é de cada um, é o si mesmo de cada um. Não há uma medida justa desse si mesmo. Por isso que é um por um. É uma lástima, é uma desgraça quando se segue os ensinamentos do Lacan. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Ele dá o testemunho e, nas entrevistas com Julian, por exemplo, uma coisa também importante é que ele vai dizer o seguinte, que é o passante que vai dizer para os passadores: acabou. Eu transmiti tudo aquilo que eu tinha a transmitir, tudo aquilo que eu tinha para ensinar a vocês. E os passadores são aqueles que podem saber. Eles anotam cada encontro, eles revêem, eles vão trabalhar a partir dos efeitos das suas análises. E esses passadores, segundo as colocações de Lacan, eles estão num ponto em vias de terminarem as suas análises. Então, o que se diz é que eles, os passadores que estão nesse ponto em vias de terminar, eles ainda não pagaram o preço que o passante pagou do seu descer, do seu analista. E é esse ponto que será incrustado, encarnado, não é? no pescoço de cada passador, que vai levar para o júri do passe. O passante vai trabalhar, e esse ponto da destituição subjetiva e do descer, que o passador ainda não pagou esse preço, ele vai acolher, mesmo sem saber, esse ponto que não se ensina, esse ponto que somente o passante pode ensinar para os passadores, que vão levar esses testemunhos para o júri do passe. Esse júri do passe composto de 5, às vezes 6. É interessante que, em alguns lugares, se trabalha com a presença também dos passadores, que talvez eles possam trabalhar sem direito a voto, essas coisas todas. Há júris que trabalham com votos, de poder dizer se algo passou ou não. Então, de saída, poderia dizer que são pessoas que passaram pela experiência ou que já têm a nominação de analista da escola. Né? Esses que deram, né, esse testemunho e que presentificam os pontos cruciais, como diz Lacan, da transmissão da psicanálise. Um júri ele tem essa aptidão de poder acolher esse novo, esse inaudito,
Isso que será transmitido pelos passadores. Isso passa ou não passa? Algo passou ou não passou? Algo atravessou como um real cada um desses passadores, às vezes um e o outro não, atravessou ou não? Nesse atravessamento, isso chega até o júri ou não? Isso, cada caso na sua singularidade. Cada caso é um novo caso. O que importa é que possa haver lugar para trabalho, para ensinamento, que se deixe ser ensinado por alguma coisa que não se sabia. É isso que é também uma posição do psicanalista. O Juliano, um texto, Situação da Psicanálise na França, é um texto interessante, que ele vai trabalhar a questão da verdade e saber, nas 3 maneiras de se conceber intenção e extensão, desde a IPA, que coloca que a extensão funda a intenção, os grupos, os analistas que trabalham sem levar em conta uma nodulação da intenção e extensão, e Lacan, que vai dizer que a intenção, ou seja, o privado funda o público, a intenção funda a extensão. Ele vai dizer uma coisa interessante, que nos estudos sobre a histeria, aquele exemplo que Freud dá sobre o camelo passar pelo buraco da agulha que pega da Bíblia, ali estava presente uma fala de Freud, não é? Que vai dizer: mas não seria interessante se um dia pudéssemos pegar o testemunho desse que trabalhou tanto tempo na sua análise, e que isso pudesse se reduzir a um ponto que passasse por esse buraco, o camelo que passa pelo buraco da agulha, não? Quer dizer, está ali nos estudos sobre a histeria. Eu acho que eu finalizo dizendo o seguinte: há que se levar em conta o trabalho de Cartéis. Uma escola de psicanálise ela tem como fundamento 2 dispositivos, que são os dispositivos do Cartéis e do Passe. E Colette Soler, num texto sobre o psicanalista e sua instituição, que vai dar o terceiro termo, não como um pilar, mas como um elemento de funcionamento, que é como é que se chama? Supervisões, que é o que está na... Não é supervisões, permutação. As permutações. As permutações como algo fundamental. Ela dá dispositivo do cartel, a prática de cartel, dispositivo do passe, e tendo nos horizontes a questão da permutação. E a permutação ela é importante em função desse resto que permanece como uma fonte de ensinamento, de transmissão para esses novos que chegam. Não é? Esses novos que chegam e pegam o bastão, como essas corridas, as maratonas, de que passa o bastão um para o outro, tem um nome essas corridas, e a permutação como alguma coisa importante. Vamos discutir, então. Então, vamos abrir para o debate. Então, Nazar, muito obrigada. Você trouxe... Nossa, sua apresentação foi ótima e você trouxe muitas questões. Então, eu vou fazer uma questão, depois eu vou passar para a Celeste, depois para o Simil, e depois a gente abre, tá? Então, eu vou começar. Eu queria te perguntar mais sobre o passador, né? Você falou bastante
sobre a posição do passador, mas eu queria insistir nesse ponto, assim, em que ponto da análise, né, assim, que o analista escuta, né, para, de alguma forma, sugerir aquele passador. Aí eu estava lendo ali na proposição, como você colocou, né, que foi onde o Lacan introduziu a questão do dispositivo, e ele fala assim, que o passador é alguém em que está presente nesse momento de ser, onde seu psicanalista guarda a essência do que lhe passou como um luto. Então, ele está no momento desse descer, mas ele está no momento, mas ainda não desceu, digamos assim. Ainda ele não deu um peteleco, não é? no seu analista, em termos de uma boa separação, de dedicar um lugar de objeto muito especial desse que foi o seu analista. Isso é importante. É uma coisa que nós poderíamos começar a trabalhar futuramente, o analista que indica passadores, como é que ele faz essa indicação? Há um problema sério, que são as regras, as normas. E aí passa-se o luto ele está de cabo a rabo presente numa análise. Ele é uma psicanálise e o trabalho de escola é trabalho de luto o tempo todo. Mas será que nós fizemos os lutos das posições hierárquicas, posições do didatismo da IPA? Por exemplo, quem é que não se sente bem, não se sente, não é, melhor ao indicar um passador? Isso lhe dá, supostamente, a ilusão de um outro lugar. Lógico que há seriedades e seriedades, mas há que se tomar cuidado com esse movimento. É um movimento. A secretaria pede indicação e qual a avaliação? De que maneira eu vou avaliar? Isso. Que não é pela cronologia, Sim. não é pelos lindos trabalhos que alguém, embora isso conte, não é isso seja importante, mas é alguém que o analista testemunha que o sujeito está habitando, falando uma outra língua. Ele está num constante trabalho de reviramento, desse tornar-se. E Lacan diz: o desejo do psicanalista oferece vazio para que o desejo do sujeito se constitua, sujeito analisante, psicanalizante, se constitua como desejo do outro. Então, esse sujeito ele está trabalhando, ele está num trabalho incessante de luto. E aí corre muito perigo. Quando indica, o sujeito, muitas vezes, esse que foi indicado, que se toma como querido, não é? E escolhido, ele já acha que terminou sua análise. É muito comum haver rupturas nesse sentido, muito comum. Muitos erros da nossa parte, muitos erros. Erramos muito. E eu acho que o analista ele tem a humildade de reconhecer essa precipitação, não é? Essa precipitação, respondendo a um pedido da escola, não é? Mas não há uma medida justa, não há um risco a se correr. Há um risco. Ele fala, inclusive, que quem nomeia o passador, quem sugere, é o analista da escola. E agora ele não fala, por exemplo, assim, se o passador é AME, se é um membro. É um analisando especial, ele diz, não é? Um analisando especial.
É um psicanalizando especial, porque ele está em vias de, não é? Em vias de, mas ainda não construiu o seu descer. Esse descer que está presente, supostamente, ali no passante. Ele está em vias de. Há grupos analíticos que quando existem as indicações, e isso vai para uma assembleia, vai para organismos mais... É muito difícil, diria especializados, é muito difícil. Há um risco a se correr. Há um risco a se correr e nós temos que aprender com isso tudo, tem que aprender. Ainda mais escolas menores, novas, não é? Quando nós introduzimos a primeira vez essa questão aqui, a secretaria que eu fiz parte, secretaria de quatro membros, ficamos 4 anos trabalhando essa questão do passe. 4 anos. Com erros, acertos. Um entra como passador, começa a rivalizar com o passante. Porque o passador que julga, é um problema. Sim. Sim. Bom, Celeste, quer colocar? Sim, tá. Olha só, Nazar, eu vou colocar aqui uma questão na cronologia, né? Você falou um pouco sobre isso, sobre o autorizar-se, né, do analista. Na proposição, o Lacan já traz isso, né? Em 67, o analista não se autoriza senão de si mesmo, né? Em 74, lá no seminário 21, Lenon de Per, na lição 11, ele traz o ser sexuado, ou seja, 7 anos depois que ele tinha colocado isso na proposição, ele traz essa mesma frase, mas estando referido ao ser sexuado. O ser sexuado não se autoriza senão por si mesmo. E aí, nesse momento mesmo, ele acrescenta, e por alguns outros, né? E depois, nessa mesma lição, ele prossegue assim, quando ele diz isso, o ser sexuado não se autoriza senão por si mesmo, acrescentando e por alguns outros, ele diz assim, será que não podia ter vindo essa ideia na minha escola, que é isso que equilibra meu dizer, né, que o analista não se autoriza por si mesmo, mas por alguns outros, né? Mas também por alguns outros. É bonito isso que ele diz, né? E equilibra, né? Vai equilibrar. Porque isso. ele recebia historicamente as acusações, não é? de ter formalizado um tipo de formação do psicanalista selvagem. Sim. Não é? A formação selvagem. Uhum. Não é? E que todo mundo passava a se autorizar, porque Lacan disse que o psicanalista ele se autoriza por si mesmo. Sim. Não é? Então, mas só para concluir aqui a minha questão, né? Então, a minha questão para você é justamente sobre o estatuto desses alguns outros. Quem são os alguns outros? De que lugar esses alguns outros se manifestam? Tanto com relação à autenticação da sexualidade, porque é isso que ele está trazendo, né? É o seminário, a gente precisa lembrar que é o seminário que vem em seguida do seminário 20, onde ele tinha trabalhado lá a tábua da sexuação, né? Ele estava com essa temática, né? Então, qual seria, né, esse estatuto? E a gente tem que lembrar também que o Lacan ele é bem preciso quando ele fala sobre esse alguns outros, não se tratar de um grande outro, não é um grande outro que vem aí para afirmar, né? E aí, em segundo lugar, né, para complementar isso que eu estou trazendo, como é que a gente poderia localizar esses alguns outros, esses que autenticam, né, o por si mesmo no dispositivo do passe? Como que a gente poderia, onde que a gente localizaria isso?
será que eles estariam entre os operadores do dispositivo? Será que eles estariam no público quando recebe a devolutiva? A gente precisa lembrar, inclusive, que tem um sequencial lógico na autorização, né? Aí na frase é assim, o analista não se autoriza senão de si mesmo e de alguns outros. O autorizar-se vem primeiro, seguido de alguns outros. Então, a minha provocação para você é isso aí, hoje. É uma situação dificílima. Eu tenho a maior dificuldade em relação a essa afirmação. Bom, alguns textos trabalham esses alguns outros como o corpo de uma escola. O corpo de uma escola não é qualquer coisa. O corpo de uma escola ele é uma pregnância assim de trabalhos, de pilares, onde estão os seminários, sessões clínicas, os cartéis, o entrecruzamento dos cartéis, as crises de cartéis, a escuta de cartéis. Há um texto que a gente já leu, e por alguns outros, da Brigitte Lemaire, que ela vai falar, dando exemplo disso que surge sem que o sujeito se dê conta do funcionamento de um cartel, né? Esse elemento de um inconsciente, o sujeito fala uma coisa e isso vai... Quer dizer, é como se esses alguns outros, e que não são alguns, são outros, que são os pares, que são aqueles que trabalham, os decididos, que estão ali no interior. E aí você coloca dispositivo do passe, coloca o público, mas coloca uma coisa que poderia se dizer também que há a finalização de um testemunho passante, uma nominação, mas que essa nominação pudesse ser da ordem só depois, no trabalho nos organismos da escola, não somente com os seminários, mas nos organismos, de estar presente, que ele vai dizer que é o desejo do psicanalista que sustenta uma escola, que faz com que o desejo do psicanalista venha furar, não é cada vez mais isso que se pode constituir de um liame social entre analistas, que ele esperava algo novo e não conseguiu. Ele esperava algo novo, de um saber produzido no passe e não conseguiu. Um saber que pudesse ser transmissível para além da escola, dos muros da escola. Mas, então, ao público, aos pilares, os cartéis, os pares, não é? Onde se sofre os crivos, não é? Você não é, a palavra não é se oferece, você dá a ver a possibilidade de sofrer os crivos de uma castração, não é? Mas porque ele diz, primeiro o psicanalista, porque houve analista, aí a autorização da ordem do só depois, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, quer dizer, ele não se vale no momento do ato de nenhum outro, ele está só, na solidão do seu ato. Não é? Ele não conta com isso, não conta com aquilo, não conta com as sessões que ele sustentou de outros analisando, ele está só. Nenhum texto, nenhum modelo, nada. Porque Lacan preconiza que um trabalho de análise vai construir na barra real do outro. Para Lacan, para a psicanálise, o outro não existe. Há uma inconsistência do outro. Para a IPA, esse outro é consistente. Ele dá as coordenadas e diz, não é? Ele diz o que é necessário para alguém ser um psicanalista. É um outro consistente. Para Lacan, é da ordem do só depois. É um outro barrado. Não é? Então, alguns outros, por exemplo, naquilo que diz respeito ao ser sexuado, não basta que ele se
se valha das suas insígnias, das suas marcas, para ele se autorizar. Ele precisa de outros, não é? Ele precisa dessas marcações de outros, mas desde que não se constituam como uma consistência. E agora, esses alguns outros do ser sexuado, vem uma questão, penso eu, nova. As fórmulas quânticas de Lacan, até quando elas vão se sustentar com as questões de gênero, as mudanças, do que diz respeito a posicionamentos sexuais na vida, de gênero, de ideologias, Tá etc. e tal. 3 de 3. É uma questão interessante. Isso é Lacan, não é? É interessantíssimo. Como é que vai ser isso no futuro? Saiu a sua imagem, Celeste. A minha? Não, ela está aqui. Agora voltou. Posso Então, fazer só um pequenino comentário sobre isso? Você acabou Diga. de falar? Fazer minha pergunta, por favor. Não, deixa ela falar, só um segundo. É só um minutinho, Simil. Vai. Eu acho que isso é uma responsabilidade, literalmente, uma responsabilidade ética dos analistas, porque eu acho que ainda a gente não levou as últimas consequências, né? O que Lacan trouxe a respeito das fórmulas da sexuação. Porque, desde Freud, a psicanálise ela não fala de outra coisa, senão da vida erótica dos humanos, né? Justamente de como a gente não é um ser natural, né? Nem cultural, não é disso que se trata, né? Mas como ainda não posição... fomos capazes de inventar uma nova erótica, está lá no início do Seminário da Ética. Mas não é bem isso que ele diz, não, Tereza. Depois a gente discute eu sobre sei que não é bem isso. Eu sei que não é exatamente isso, mas a gente pode interpretar, né? Agora, a gente não tirou as consequências ainda disso. Você mesma participou da última ciranda, ou penúltima. A gente estuda. Quando você pensa que sabe alguma coisa sobre sexualidade, você via aqueles jovens falando, não sabe mais nada. E agora tem o mais, né? LGBT, Tem o mais. E tem uma. Esse mais é infinito. Cabe tudo. Exatamente. Olha, eu já disse uma coisa, Nazar. Eu costumo brincar que existem Sim. tantas quantas posições quanto existem seres humanos. Pois é. É o que eu defendo, a ideia que eu defendo. Que nós temos 8 bilhões de gêneros no planeta. Posso fazer uma pergunta? 8 bi. 8 bi. Vamos organizar. Agora é o Simil. Zé Mário. Agora o Simil vai falar, depois, Nadir, Zé Mário, você nós fala. somos todinho seu. Agora, Zé Mário. Essa questão vai longe. Eu quero, para começar, eu quero contextualizar a minha pergunta. Eu faço uma diferença lendo essa coisa do passe, já há algum tempo que eu tenho estudado isso. Inclusive, fizemos um cartel junto, né, Nazar? Sim, muitos anos. Um texto muito bom sobre isso. E eu faço uma diferença, então, a partir dessas leituras todas, inclusive das proposições e dos comentadores, principais comentadores de Lacan sobre isso, eu faço uma diferença entre a experiência do passe e o dispositivo do passe. Então, eu tenho dificuldade de compreender essa história de que o passe é uma demanda da escola. Eu estou falando isso para contextualizar a minha pergunta, porque, lendo o texto que você nos enviou, Nazar, sobre um texto seu sobre a escola de psicanálise, inclusive um texto muito rico, você fala algumas coisas que eu gostaria de apontar para contextualizar também a pergunta. A escola como um lugar de insistência na transmissão. A escola como um lugar onde se institui o novo no funcionamento. Então, a minha pergunta vai ser em torno dessa questão
por alguns outros. Porque a proposta do passador, fazendo um parênteses, eu tenho a dizer, eu penso que o primeiro passador autêntico nessa questão da transmissão da psicanálise é o analista. Porque você mesmo disse que o analista é uma testemunha do processo que se dá com o analisante dele, né? Ele testemunha esses momentos cruciais em que o sujeito está fazendo esse luto, né? Passando por essa destituição definitiva, esse objeto caindo aí, e a destituição subjetiva se organizando. Então, só para enriquecer a nossa discussão, eu queria só citar, porque você gosta muito dela, Brigitte Lemerre, você sempre cita o texto dela, que ela fala sobre por alguns outros, que sempre me intrigou. Por que o Lacan colocou esse por alguns outros tantos anos depois? Porque uma coisa, para mim, é o autorizar-se por si mesmo, que corresponderia à experiência privada e singular do analisante. É isso que você falou aí. O analisante se autoriza na solidão. Agora, não, claro, o analista. O analisante que passa para analista, ele se autoriza, essa passagem é vivida solitariamente por ele. Sim. O primeiro testemunho dessa passagem é o analista, a meu ver. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse por alguns outros, que é acrescentado por Lacan, corresponderia, a meu ver, à dimensão da extensão da escola. É por isso que eu acho que fica difícil compreender que a escola demande que o passante demande o passe. Fica uma coisa contraditória. Eu acho que a escola oferece, e há uma diferença entre oferecer e demandar. A escola oferece o dispositivo para que o passante demande passar por ele. É assim que eu leio essa coisa. Então, eu queria só que você comentasse um pouco mais, e para ajudar a sua resposta também, a Lemerre diz o seguinte, que esses alguns outros não são pessoas particulares. Esses alguns outros, como você mesmo já adiantou aí, Nazar, esses alguns outros designam, isso é a Brigitte Lemerre no texto dela, designam um certo modo de amarração do coletivo, certo tipo de formação coletiva contingente e pontual. Que se realiza por meio de encontros ocasionais. É claro que, se nós seguirmos a descrição dela, a definição dela por alguns outros, a gente vai corresponder, esses alguns outros, ao cartel do júri. Porque o cartel do júri tem a responsabilidade de receber o depoimento dos passadores, que, por sua vez, receberam do passante a sua versão, né, da passagem, que ele supõe que tenha terminado a análise. Porque o passante não diz... Então, Simil, você fez praticamente a mesma pergunta que eu coloquei. Praticamente Sim. a mesma pergunta. Eu só estou querendo assim, escutar um pouco mais com relação à distinção do que seria... Eu não fiz a pergunta ainda. Sei. Então, desculpa, Simil, eu achei que você já tivesse terminado. Não, eu só estou esclarecendo aqui. Mas quando você terminar a sua questão, eu gostaria de agregar, viu, Simil, mais alguma coisa. Sim, vamos concluir, porque tem outras pessoas querendo também perguntar. Simil, você pode terminar, concluir sua pergunta, por favor? Porque senão fica difícil. Fica difícil. Então, vamos lá. Queria entender o que você está perguntando. Não, a pergunta que eu tenho para fazer para o Nazar é o seguinte, que esse novo coletivo entre os analistas que se institui, né, que o Lacan, quando fez a ideia do passe, ele queria buscar esse novo, né,
como é que você define esse novo coletivo? Qual que é a natureza, justamente? Isso corresponde à pergunta que a Celeste fez, mas eu tô, de alguma maneira, eu sempre acho que quando a gente faz uma pergunta, a gente já tem a resposta para ela, a nossa resposta. Mas eu queria E qual é a sua? A minha resposta é essa. Eu sou um plagiário. A minha resposta é essa que a Brigitte Lemmerher me ajudou a compreender. Esses alguns outros é o cartel do júri no trabalho que ele faz a partir da escuta do depoimento dos passadores. Então, é essa elaboração dos encontros ocasionais, onde são levados em conta os significantes recalcados, desmentidos, os significantes negligenciados, etc., é que comparece o novo. Então, a pergunta que eu faço é como é que você, Nazar, você falou no seu texto sobre a questão do estilo, como a questão do singular que o passante traz, que o analista traz para a escola, como é que você compreende essa questão do novo, articulando isso com a questão do estilo que você fala? O que é o estilo de um analista para você? Eu queria, antes de mais nada, retomar um ponto que você colocou, que você já colocou 2 outras vezes nas nossas reuniões de trabalho, inclusive na grupo de trabalho do passador, que você tem a maior dificuldade de aceitar a ideia de que o passe é uma demanda da escola. Sim. Sim. Você afirmou isso várias vezes. Porque uma coisa somos nós repetimos essa afirmação. O passe é uma demanda da escola. E uma coisa mais interessante é o questionamento que você faz. Não é? Você diz que para você fica meio... É aquela bola que vai no cesto e não entra, bate ali, você não está conseguindo dizer sim a isso que muitos repetem, né? Muitos de nós repetimos, não é? Porque as leituras são singulares, né? As leituras são singulares. Então, eu vejo essa questão do por alguns outros como uma resposta justamente da escola para a autorização que o analista já se deu na invenção. Isso aí... Não é à toa que o júri aprova ou não aprova, diz sim ou diz não. Há um julgamento aí. Júri é julgamento. Isso é a Colette Solera que fala. Há um julgamento. Que passam para o cartel para diminuir um pouco o sentido de julgamento. Eles vão dizer, todos eles dizem, diminuir. Agora, o que está no texto que eu vi, que é esse texto que você está falando, e eu fui olhar na Anita Ardi, esses alguns outros, porque não existe um psicanalista sozinho, não faz escola. Exatamente. Não é? O fato dele se autorizar por si mesmo, isso não quer dizer que ele faça escola. Ele fazer escola, praticar a escola, ele precisa dos pares. E esses pares não está, penso eu, seria muito pobre a gente restringir ao dispositivo esses alguns outros. Isso tem a ver com fundamentalmente o trabalho de cartéis. Ela dá exemplo de um trabalho de cartel. E não fala que é cartel do júri, é cartel. E depois o texto dela, Mathesis Falha, que é um texto pesado e brilhante, que ela vai trabalhar o coletivo do Lacan, esse mais um, não é? Que no cartel a gente trabalha como a presença da pulsão de morte, que vai fazer circular uma função, essa função
E onde vem o significante trabalho, 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 porque escola é trabalho, não é trabalhar. Quer dizer, não um trabalho qualquer, é um trabalho que tem relações, não é? Relação de estruturas disso, estrutura daquilo, não é? Não se fala qualquer coisa quando se dá uma aula, um seminário, uma leitura de texto. São coisas dentro da lógica que o texto de Freud, que diz que se baseia ao dizer de Freud. Ele diz: o meu ensino, o ensino da psicanálise, se sustenta no dizer de Freud, no retorno a Freud, na verdade freudiana. Não é? Então, esses alguns outros, eu vejo como toda essa possibilidade de trabalho. Lógico que poderia dizer o dispositivo do passe, mas é muito pouco, porque uma escola é um organismo, ele vai dizer, é um organismo. É um organismo, é uma estrutura muito complexa, o funcionamento, porque quando é que a gente pode dizer que uma escola está funcionando como escola? Quando temos respostas sequenciais de trabalho de cartéis, de trabalho do passe, etc. e tal. Nazar, sobre isso também, só queria acrescentar uma coisinha. Lendo esse livro do Miller, que saiu agora, que saiu. Ele fala muito dessa questão do passe, e que o passe que o Miller fala não é o mesmo passe do Lacan, né? A minha experiência não é a mesma. A Escola da Causa Freudiana, fundada depois da dissolução da Escola Freudiana de Paris, houve uma dispersão para vários grupos, e cada grupo, então, retomou a experiência do passe à sua maneira. Por exemplo, o Miller fala de 2 tipos de passe: passe de entrada, passe de saída. E poderia até dizer que há o passe no interior de uma análise, né? A passagem. Quer dizer, e há o passe, como um autor, que eu não me lembro quem, chama, que eu acho interessante, o passe como estrutura, que é esse que se dá no dispositivo. Sim. Agora, você provoca uma coisa interessante, por que se pode afirmar que o passe é uma demanda da escola, não é? Sim, essa que eu gostaria muito. O passante que pede, etc. E tal. Mas ele pede como uma resposta de um pedido. Porque se a pergunta de Lacan é a pergunta o que é um psicanalista, é a pergunta de uma escola. E uma escola ela se sustenta a partir de S de abarrado, de um furo, de uma iância. E que é a partir daí que surge essa demanda de algo novo. Não é? Ela demanda algo novo, não é? Que vem ser refundada. Uma escola está sempre sendo refundada. Não é? Uma escola são os analistas. Não existe a escola. Existem os analistas que a compõem. E os analistas, aqueles que levam a sua experiência. O passe é precioso por causa disso, porque ele é um dispositivo criado pela escola, mas há uma coisa aí que eu não consigo entender, talvez porque eu não esteja compreendendo a origem que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É a questão da origem, porque, na verdade, a escola ela sem a transmissão da psicanálise, a escola não vai sobreviver. Então, nesse sentido, a escola precisa criar o dispositivo para oferecer aos candidatos ao passe que deem o seu testemunho. Então, se eu estou fazendo a minha análise, eu acho que terminei a minha análise e quero contribuir com a minha experiência singular para o crescimento e a manutenção da psicanálise através da escola, eu peço passe. Sim. Que é oferecido pela escola. A Darlene, então, você respondeu. Então, você respondeu exatamente. Porque a partir... hoje ficou mais claro com o que o Nazar trouxe, quando Lacan coloca essa questão, né? O que é um psicanalista? Vamos colocar, então, os analistas para falar,
né, sobre Pra isso, a poder partir da sua responder. experiência. Então, Responder. fica muito claro. E com o que você traz, que era isso que eu gostaria de dizer, e você disse, não é? A psicanálise só tem esse meio de sobreviver, que os analistas, porque os outros analisantes, eles se vão, eles não têm como. É claro que isso algo vai se transmitir lá na vida deles, enfim, mas eles não têm compromisso com a psicanálise, um compromisso ético. Quem tem são os analistas. E quem vai dar, quem vai testemunhar efetivamente que isso funciona, que isso opera, são os analistas. Lacan coloca isso no RSI. A questão dele no RSI, uma delas era essa, não é? Que os analistas possam falar, porque é necessário, é da ordem do necessário, né? Que se possa testemunhar que isso, uma psicanálise, isso opera, isso tem efeitos, não é? E quem a dizer sobre isso? Quem a falar sobre isso? Então, nesse sentido, não é nem da escola, tem a ver com a própria psicanálise. Não é? E as escolas, naquilo que sustentam, né, ou insistem na sustentação do discurso analítico, como esse lugar, né? Porque vai ser aonde? Né? Como esse lugar onde isso, essa possibilidade, né? E haja alguma, e por isso o tal dispositivo, né? Que a escola possa oferecer. E daí tantos dispositivos, tantas quantas escolas trabalham em casa. Ela oferece... Eu posso falar? Claro. Olha, bom, a gente terminaria às 9, já são 9, mas podemos esticar o A debate. gente fecha com a Tereza. A Tereza faz a Tá. questão e a gente fecha, né, Flávia? joia. Não, e Esse os mil. outros? Legal. Tem os outros, e tem alguns outros também. Eu gostaria de fazer uma observação em cima do que o Simiro trouxe e trazer um pouco o que eu penso, né, dessa questão do dispositivo do passe na escola, nas nossas escolas. Porque na escola do Lacan, nós sabemos os efeitos, né, inclusive o efeito de fracasso, do qual nós precisamos tirar algum ensinamento, né? Até para poder ter oportunidade de aprender com os nossos próprios fracassos. Isso eu acho que é muito importante, porque me parece que a gente mantém uma certa idealização na questão do passe, que mais atrapalha do que produz aquilo que Lacan, inclusive, esperava na sua própria escola, que era esse efeito de turbilhão. Que as pessoas se sentissem instadas a falar das suas experiências, sem medo, né? Justamente, sem medo do julgamento. Entretanto, quando o Zé Mário traz essa questão de que o júri, o nome já diz, o júri julga, e o Nazar traz uma observação que passou batido, mas que eu acho que é bem interessante. Eu entendo que o trabalho do júri, eu estive em todos os júris dessas nossas escolas, só não estive nesse último, que ainda parece que ainda está em andamento, mas, enfim. O que é interessante é o trabalho que se realiza ali, né? Ninguém tem uma última palavra. Esse trabalho de elaboração, que eu entendo como um juízo de atribuição, é a construção de um juízo de atribuição que possibilita depois, no trabalho isolado de cada um, né, que vai se apresentar, vai ser apresentado, que vai se apresentar, vai enunciar na escola em questão, isso pode ou não produzir efeitos. Não é na apresentação, é no só depois. É quase como se a gente pudesse pensar na sedimentação daquelas falas e das discussões que se propiciam no seio das escolas, esses resultados no só depois e o que que é o passante, pode recolher daquilo que ele escuta e, eventualmente, produzir alguma outra coisa ou algumas outras coisas em cima disso. E, nesse sentido,
é isso que pode ou não dizer, mostrar, dar o testemunho de que há algo novo ali. O Lacan, ele, em vários momentos, isso alguns comentadores, né, trazem essa questão do novo em Lacan. O que a gente considera novo em Lacan? Num primeiro momento, o que ele faz dessa mudança, né? Ele renomeia o inconsciente, colocando o significante sujeito. Isso é novo. Ele avança alguma coisa. Freud havia colocado, trabalhado com o conceito de inconsciente. Lacan acrescenta o sujeito, e nós chamamos o sujeito do inconsciente. Num outro momento, no outro momento da sua teorização, é muito bacana isso, porque ele vai fazendo essa invenção em vários momentos, isso tudo para eu chegar ao ponto que eu quero colocar, que eu acho que é importante aqui. Num outro momento, ele vai introduzir o objeto A, que é uma novidade. Num outro momento, mais à frente, ele vai introduzir a questão do RSI, que é uma releitura, né, do o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Ele faz uma releitura e ele coloca RSI. Só que aí ele acrescenta alguma coisa que também já estava em Freud, ele subverte, que é a questão do sintoma. Então, vocês veem que ele vai avançando no seu trabalho de elaboração, no seu trabalho de teorização, né? Sozinho, no seu próprio risco, porém, ele precisa daquela audiência, ele precisa daquele público, muito. Ele precisa visceralmente, porque esse retorno é o crivo que lhe vem desse público, que pode funcionar como uma bússola se ele está indo numa direção que permite a ele pensar que uma transmissão está se efetivando ou não. Não é uma questão de se ele está certo ou errado. Se essa transmissão se efetiva, se ela produz rumores do lado desse público, né? Os rumores que lhe chegam no retorno do circuito pulsional. E, por fim, eu acrescentaria que essa grande contribuição do Lacan na questão da formação do analista, que subverte toda o adormecimento que vinha se apresentando nas instituições, né, dedicadas à questão da formação do analista. A gente pode, inclusive, dizer uma certa surdez, quando ele introduz o passe, não a partir desse que se diz tendo terminado sua análise, mas a partir de dois. Eu fico sempre curiosa por saber por que ele colocou 2 passadores, por que não 3, por que não 4? E aí eu entendia, e esse é o meu entendimento, posso estar redondamente equivocada, é que ele cria, né, uma lógica ali. É o passante, 2 passadores, o júri na sua articulação com o público da escola. Então, se a gente pensar bem, nós temos aí a própria lógica quaternária, ternária, binária, daquilo que ele propõe em toda a sua teorização. Para falar do quê? Para falar do que ele vai trabalhar no L'Insulte que c'est de l'imbevu, c'est l'amour, c'est la mort, né? Como vocês quiserem escutar, que é toda a questão do amor, trabalhar a questão do amor de transferência, a passagem ao amor ao significante. E, no caso, ao amor ao significante psicanálise. Então, eu entendo que a existência, e é esse o ponto que eu queria trazer, em função das experiências que se deram nas nossas escolas, a existência ou não de um analista dessas escolas só pode se escutar, porque é da ordem da escuta, só pode ser escutado a partir dos efeitos, não só nesse público, né, naquilo que se transmitiu e que esses
sobretudo esses passadores, podem fazer com aquilo que os inoculou, né? E a resposta que o passante dá àquilo que ele escutou desses retornos no júri, né? A partir do júri, nesses retornos que lhe vêm da sua escola. Então, são várias vozes que podem constituir, né, esse lugar da existência de um analista. Não esqueçamos que só existe analista, esse novo, né, nesse dizer que se apresenta e que está sempre em movimento, não é um dizer definitivo, ele produz efeitos, ele segue ou não produzindo efeitos. Por que eu estou dizendo ou não? Porque esse analista, quando ele se retira, quando ele se silencia, e eu estou querendo dizer aí, no sentido que vocês quiserem tomar, o que acontece é que isso mostra que algo aí fracassou. Algo aí não pôde ser levado nesse entusiasmo que se espera de alguém que tenha feito essa experiência. Ah, mas o sujeito pode ter entusiasmo na vida, no mundo. Pode. Mas quando a gente está falando de alguém que se dispõe a essa experiência, esse entusiasmo se coloca nesses pares, nessa escola, de onde ele tirou essa experiência, né? De onde ele extraiu esse elemento novo, que, por uma questão ética, me parece, é importante que ele retorne para a sua escola. Bom, tinham outras coisas que eu poderia dizer, que eu fiquei escutando aqui, não sei se isso mais ajuda ou mais atrapalha. Obrigada, Tereza. Agora a Tereza Meloni vai falar. Acho que não. Tereza Meloni. Aonde? Bom, fez um comentário aí. Tereza saiu, acho, não? Perfeito. Passe como uma vez. Agora é interessante. Para fazer uma observação aqui. Eu acho que essa questão que a Celeste traz, né, daquele lá do Lenon Deep, de que momento da proposição da teorização do Lacan que ele vai trabalhar, que ele traz o de alguns outros, merece estudar um pouco mais, pelo menos de minha parte, né? Porque ele fala ali, ele ali, eu estava tomando agora um pouco mais, ele propõe, inclusive, fazer uma articulação dos 4 discursos com as fórmulas quânticas, né? E ele está dizendo que ele propõe substituir o X das fórmulas quânticas pelo A, mas, enfim, ele está fazendo todo o desenvolvimento a partir da proposição da invenção dele do objeto A. Então, eu acho que a gente precisava entender um pouco mais, assim, porque ele não está dizendo a respeito do passe exclusivamente, ele está dizendo que todo ser sexuado, né, não se autoriza senão de si mesmo e de alguns outros. Isso. Então, eu acho que é uma coisa, seria interessante que a gente pudesse, eu gostaria, se alguns quisessem estudar isso um pouco mais. A outra coisa é o seguinte, é uma provocação que, quer dizer, não sei, para mim é uma provocação. A gente costuma dizer do tripé da formação do analista, né? Análise, supervisão e doutrina, né? E com o Lacan, porque isso cabe em qualquer situação, né? Me parece que isso cabe, inclusive, para as universidades, inclusive para a transmissão no campo das universidades. Basta fazer análise, basta fazer supervisão e vai teorizar, né? Então, o que é? Está faltando alguma coisa, a meu ver, que a gente precisaria dizer melhor da proposição do Lacan de escola, né? Porque quando vocês trazem esse de alguns outros, né? Lemerre, né? Que aponta os de alguns outros, muito articulados a esses outros, inclusive no cartel, né? Que é bem a célula mínima, e ao meu ver, é a lógica similar a que se dá no passe, no lugar desses alguns outros,
ela está apontando para um modo singular de formação do analista, algo diferente de pensar. Aí, bom, outro dia eu estava conversando num cartel sobre isso, alguns pensaram assim, bom, mas isso está dentro da discussão a respeito da doutrina ou da teoria, sei lá como é que quiser dizer, nesse tripé, né? Será? Não sei. Não sei. Eu acho que isso também é uma coisa que eu gostaria de poder avançar em outras discussões. Uhum. Essa questão com relação ao ser sexuado me surpreendeu, porque quando eu estava lendo esse seminário 21, me chamou muita atenção isso, porque isso sempre estava muito vinculado assim, no meu pensamento à questão do analista, né? E não do ser sexuado. Mas eu acho que é interessante, né? Porque a gente precisa realmente aprofundar um pouco mais nisso. Como é que é a frase na nota italiana, que ele vai falar do ser falante, não todo ser? Fala ser, ele vai falar do fala ser. Não todo ser da fala pode se constituir como um psicanalista. Prova é que uma análise é necessária, mas não é suficiente. Isso. E isso é em 74 também, né? Uhum. É 1974, nota italiana? Acho que é 74, a nota. Não é 73? Agora, uns falam 73, 74, a última versão que eu vi, acho que 74. 73 está aqui. 73? É. Agora, eu acho que nesse livro organizado pelo Djevaio sobre o passe, vários analistas, e tem um que vai dizer que uma das coisas fundamentais, mais fundamentais, assim, coisa importante, é insistir no dispositivo. A questão do dispositivo. E o dispositivo não é só do passe, são dispositivos no funcionamento da escola. A escola é um organismo. Agora, como fazer com que esse organismo se mantenha vivo, isso é um problema. Não é? Uhum. Isso aí eu fico pensando muito nos efeitos, nos efeitos do dispositivo no agrupamento de analistas, ou seja, na escola, porque é isso que a gente espera. Né? E qual o papel, porque se espera, no final de análise, né, no testemunho, que o sujeito possa recortar o seu S de abarrado, não é isso? Qual o papel desse S de abarrado na motivação desse novo funcionamento de uma escola? Porque uma escola é funcionamento, é trabalho. É trabalho. Todos os analistas em análise que eu testemunhei que ameaçaram largar a psicanálise voltaram mais fortes, mais gulosos. É uma coisa incrível, isso é uma coisa triste também, né? Mas é incrível, é arrebatador, é lindo. Todos que vinham com argumentos que não queriam mais saber de psicanálise, voltam mais fominhas. Agora, deixa eu falar só uma coisinha. Sabe o que eu fico pensando? Se a gente... Se não caberia nesse de alguns outros, se não caberia não sem alguns outros, porque não se trata né, da produção de um anacoreta ascético, como o Lacan mesmo utiliza em algum lugar, né? Porque a psicanálise, a gente não se torna um indivíduo, né? Indivisível e sem... Darlene. Porque se trata né, de um descer, não há outro do outro, mas a gente continua humano. Ninguém vira uma ilha. Felizmente. Né? Felizmente. Então, assim, é evidente que esses outros, que não é um outro, não é um mestre, não é disso que se trata, né?
Mas você falava outro dia, você lembrou bem, na escola, Nazar, a questão da castração. Você lembrou do Oeste de Abarrado? É isso que está em jogo, né? Essa barra que cai nesse outro. Pois é, mas como é que a gente traduz isso na experiência da escola? Como é que isso comparece? A gente fala lindamente RSI, S1, S2, S barrado, objeto A. Tá, traduz isso na experiência da escola. Poder suportar o real. Eu não sei falar, mas... muito. Aqui, vocês não acham que, por exemplo, no funcionamento de um cartel, isso comparece justamente, quer dizer, se um cartel funciona, se um cartel funciona, não há algo disso com a queda justamente da mestria, mas o que é o a cartel castração? Funcionar, Cecília? Qual é o critério para a gente dizer que o cartel funcionou? É um trabalho bonito que aparece? Ou é alguma coisa que faz avançar cada um desses membros do cartel na sua experiência de análise, que isso retorna análise, supervisão e na troca com os pares. Porque isso é uma coisa muito subjetiva. O que a gente escuta como avanço? O que é o avanço na escola? Como é que a gente pode aferir esse avanço? É uma coisa curiosa. Como a gente vai aferir, né? Que está havendo um avanço, né? no trabalho de cartéis, um avanço na elaboração, na troca entre os seus pares da escola. Do novo no funcionamento. É um novo. Então, temos aparelho de pressão. A pressão essas coisas a gente não tem no campo da psicanálise. O que a gente tem é trabalho. O que a gente tem é trabalho. Obrigado, se está trabalhando, tem um bom indicativo. Né? Obrigado a todos. Volto a te perguntar, eu aqui estou de advogado do diabo. O que é o trabalho? Não é você sentar e estudar bem o texto e falar bonito do texto. Isso não é o trabalho. O trabalho é quando, na minha compreensão, na sua pode ser isso, na minha, o trabalho é quando você traz questões, quando você traz dúvidas, não a respeito da teoria só, mas é como você extrai da teoria alguma leitura que possa reverter, né, num ensinamento para aqueles que estão te ouvindo. Eventualmente, isso também não acontece o tempo todo. Tereza, foi tão uma bom. passagenzinha do RSI. Lembrar uma passagenzinha do RSI. O Lacan estava dizendo que ele, no início de uma aula, ele diz assim, isso interessa a muitos, mas interessa justamente não da mesma maneira. E me interessa porque eu trago isso da minha experiência, E é por isso que interessa, e de uma forma particular. E é por isso que algo atesta que isso interessa a alguns. Esses textos que o Nazar andou citando do Philippe Julian, tem uma passagem que é muito interessante, que ele fala que a decepção do Lacan com os seus, entre aspas, discípulos, era exatamente que todos eles eram muito capazes de falar, reproduzir a teoria do Lacan, mas sem trazer um elemento novo, no sentido de como eles experimentaram ou não, né, depuraram ou não aquilo que eles entenderam. Eles eram ótimos teóricos, no sentido de falar, explicar a teoria de Lacan, mas na hora de trazer algo recortado ou crivado, se a gente quiser, pela sua experiência subjetiva, nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Olha, eu confesso que eu vou sair aqui, até depois disso que a Tereza falou, eu vou sair um pouco frustrada, porque, assim, talvez eu não tenha sido muito clara com a minha questão, né? Mas, assim, continua para mim essa questão de quem são esses alguns outros, sobretudo no dispositivo do passe, né? Ao final do dispositivo. Quem são esses outros que vêm aí para ratificar
aquilo que foi autorizado pelo analista. Ou não somente Celeste, ratificar, a gente né? pode Como... extrair da nossa experiência quem a gente quer que sejam esses outros. Porque esses Lacan outros, queria os bons rivais, né? esses outros Lacan queria os é um bons enigma É. em Lacan. Aham, queria porque bom pode rival. Precisa ser decifrado. Pois Nenhuma Hernani, garantia o problema antecipada. é o Nenhuma problema... garantia antecipada. Exatamente, Cecília. Você não sabe quem vai ser. Zero Alguém pode garantia escutar ou pode não antecipada. escutar. Né? Isso aqui é o Uhum. funcionamento de cartel. Boa Gente, noite. mas desculpa, eu vou. Nazak, Eu vou sair que eu estou cansada. Muito Boa obrigado, noite, Nazak. Obrigada a todos. Obrigada, Boa noite, Flávia. gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Simil. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Tchau. Obrigada a todos.